Olá, seja bem-vindo a esse vídeo, Claudemir por aqui. Vou falar hoje sobre acesso remoto ao NVR. Então eu tenho o NVR aqui conectado na minha rede e vou mostrar como eu posso ter acesso remoto via software, tá bom? Esse conceito se aplica também a outras marcas, digamos que você tem Intelbras, Dahua, Hikvision, não importa. Vamos entender a lógica de como que funciona esse acesso remoto e você pode fazer da mesma forma com outros NVRs, ok? Então o que eu tenho aqui é um NVR, tem um mouse conectado a ele e aqui um monitor com uma conexão via HDMI e também tenho a porta de rede aqui conectada no meu roteador. Então basicamente com o mouse eu consigo controlar o menu aqui na tela, consigo ter acesso pela rede interna aqui utilizando um software, porque ele está conectado no mesmo roteador, né? Então o computador e o NVR estão conectados no mesmo roteador aqui interno, tá bom? Então o que eu vou fazer é mostrar para vocês aqui o NVR conectado aqui. Então com o mouse eu tenho acesso às funções do NVR aqui, por exemplo, né? Diretamente no monitor, então eu vejo a câmera tem um IP dela, essa câmera que está aparecendo aqui na tela tem um IP, está conectada já aqui no NVR funcionando, e o NVR tem um IP dele, então a câmera tem o seu IP e o NVR tem um IP dele aqui, que a gente vê aqui nessa tela, tá bom? Então está funcionando na rede normalmente. Então quando eu vejo pela internet, eu vou ver o NVR pela internet e por tabela acabo vendo as câmeras que estão conectadas nele. Eu tenho aqui 4 câmeras conectadas, então eu posso ver as 4 se eu quiser. Só estou mostrando uma para questão de privacidade aqui, não ficar mostrando muitas câmeras, né? Mas eu posso ver as 4 câmeras que eu tenho conectada nesse NVR, ok? Então vamos lá, agora o que eu vou fazer é trocar o monitor aqui, colocar a tela do computador, tá? Para você não confundir, você não vai estar vendo mais o monitor que conecta direto aqui, mas vai estar vendo o monitor do computador. Ok, agora tem um monitor conectado ao computador e esse é o software da Reolink, tá? Então está conectado pela rede com o NVR, né? Então deixa eu só minimizar para você ver aqui, ó. Aqui é um computador com Windows e aqui eu estou utilizando um software. E o software vê agora a imagem pela rede. Note aqui do lado que eu tenho, ó, câmeras conectadas a esse software e também tenho o NVR conectado ao software. E ao NVR eu tenho algumas câmeras, tá bom? Essa câmera aqui é a Reolink Wi-Fi câmera 2. Essa câmera aqui de fora eu tenho outras câmeras também. Então, a lógica é que com o software eu vejo o NVR e as câmeras que estão conectadas nele. Eu só posso selecionar aqui a câmera que eu quiser. Eu posso fazer isso localmente e remotamente. Então, quando eu conecto aqui nesse sinalzinho de mais, por exemplo, ele traz para mim esse menu aqui para eu adicionar câmeras. Então note aqui que ele encontrou câmeras já na rede, ó, ele faz um scan, uma varredura na rede, encontrou NVR e encontrou câmeras. Eu tenho mais câmeras aqui para baixo também, tá? Então é a lógica que como eu tô na rede interna, computador e NVR está na rede interna no mesmo roteador ou switch que você estiver utilizando, ele faz um scan na rede e encontra. Se eu tiver com o meu computador num local remoto, digamos a 100 km de distância, eu não estou mais nesse ambiente interno, então ele não consegue encontrar fazendo uma varredura. Ele tem que encontrar através da internet. É nesse momento que eu preciso de um ID aqui, um ID, né, para poder conectar, ou QR Code. Quando a gente trabalha com Intelbras, Hikvision, por exemplo, às vezes a gente tem um QR Code para ler. E o QR Code, na verdade, quando você lê, ele conecta aqui com um ID, através de um ID, mesma lógica, tá? Então o que eu posso fazer? Posso vir aqui no NVR e pegar o ID que eu tenho aqui registrado, ou QR Code, né? E colocar o ID aqui para que faça a conexão. Então vou simular agora que eu estou numa outra rede. Nesse momento eu estou na rede interna, o meu computador, aliás, está na rede interna, conectado no Wi-Fi. Tá, então deixa eu só clicar aqui no Wi-Fi. Note que eu estou conectado nesse Max 24, que é o meu Wi-Fi interno. Eu vou conectar agora nessa outra rede que chama Xfinity, que é uma rede que está lá fora, tá, um Wi-Fi externo. Então isso vai simular que eu estou conectando de outro local, né? Então quando eu conecto lá por fora, eu estou vindo pela internet agora para chegar aqui, ó. Então eu conectei, tá? Note que deu uma congeladinha na imagem ali. Quando eu clico aqui no refresh, ó, ele está tentando encontrar dispositivos na rede daqui que não encontrou. Então ele não encontra dispositivos na rede porque ele faz a varredura aqui, né, e não encontra, porque é como se eu estivesse num outro local. Digamos que eu estou em um hotel, por exemplo, ele está fazendo a varredura na rede do hotel, né? Porque eu estou conectado na rede do hotel, no Wi-Fi do hotel, por exemplo, né, na minha simulação aqui no caso.
Então ele não encontra. Mas note o seguinte, ó, a câmera está funcionando lá atrás, tá? Deixa eu só fechar aqui pra gente ver. A câmera está funcionando. Note que deu uma congelada, mas voltou, porque está vindo através da internet agora. Então, o meu computador e o NVR estão se comunicando através da internet. Eu não precisei fazer nenhuma alteração no roteador, por exemplo, porque eu estou usando a conexão direta com o ID, tá? Então, o meu computador, que nesse momento, digamos que está no hotel, ele conecta através da nuvem pela internet com o ID, né? E daí, na nuvem tem o ID vincula com o NVR, por isso que eles conseguem se comunicar, tá bom? Então agora, digamos que eu estou no hotel e que eu não tenha nada conectado, tá bom? Digamos que eu venho aqui, ó, eu vou fazer essa simulação. Eu vou vir aqui com o botão direito e vou apagar o NVR aqui, ó, confirmar, removi o NVR e tô remotamente lá no hotel e vou adicionar. O que eu faço então? Então venho aqui no botãozinho para adicionar, eu posso clicar aqui também, venho aqui no botão para adicionar. E agora, ó, ele escaneia a rede, como eu estou no Wi-Fi do hotel, ele não acha nada. Então eu tenho que colocar o ID aqui. Então eu posso ligar para alguém, ou eu já tenho o ID anotado aqui, por exemplo, que é o ID que eu tenho aqui no NVR, né? Se eu tiver ele já anotado, eu posso copiar e colar aqui. Então eu tenho ele já anotado aqui no meu computador, né? Então estou lá no hotel, tenho ele anotado, eu liguei para alguém, alguém me passou, vou copiar e colar. Só tem que ocultar essa informação, obviamente, por questão de privacidade, né? Mas eu estou copiando e colando o ID aqui, ó. Então venho aqui e colo ele aqui e clico em adicionar. Aí, ó, ele encontrou já e pede o usuário e a senha. Então, através da conexão pela internet, com o ID, ele se comunicou com a nuvem da Reolink. Lógico que eu tenho uma conta também já registrada com a Reolink. Se você tiver Intelbras, Dawa, Hikvision, você tem que ter conta lá também. Então ele comunicou, né? Meu computador comunicou com a nuvem da Reolink e a nuvem da Reolink, baseado no ID, se comunicou com o NVR e agora já está conectando. Vai pedir a senha aqui. Então vou digitar a senha. Vou clicar aqui em login e ele vai se conectar. E aí se conectou, né? Então eu tenho aqui as câmeras todas conectadas. Deixa eu mudar aqui para outra do Wi-Fi aqui. Então vendo aquela câmera que a gente estava vendo anteriormente, tá? Então conectou de maneira remota. Então é bem simples, é dessa forma que funciona, para ficar bem claro. Entenda que você tem o conceito de uma rede local, né? Quando você está conectado o NVR e seu computador na mesma rede, e tem o conceito da rede remota. Quando você está remoto, ele não vai encontrar mais. É isso que o pessoal confunde às vezes. Você faz uma configuração aqui, por exemplo, está funcionando aqui com o meu laptop. E quando eu for para fora ou for para um hotel, meu laptop não acessa mais minhas câmeras, é normal. Se você tiver feito a configuração adicionado diretamente da sua rede, sem usar ID, por exemplo, sem usar QR Code, porque tem como você adicionar direto, né, internamente na sua rede, aí não vai funcionar como se estiver de maneira remota. Então entenda a diferença de usar ID, usar QR Code para passar pela nuvem e conectar o NVR com a lógica de conectar internamente. Se o seu dispositivo não permitir você usar a nuvem, usar QR Code, usar ID, aí você tem que fazer de outra forma, que é redirecionamento de portas no roteador. Muda a história, né? Você tem que ver outros vídeos que eu falo sobre redirecionamento de portas, tá bom? Então, DVR de marca, você pode ter a nuvem e fazer isso. Hikvision, Dawa, Intelbras, Samsung, Reolink, entre outros, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha aprendido um pouco mais, né? Deixa seu curtir aqui, seu like, se inscreva no canal e te vejo aí em um próximo vídeo. Até lá!